Boa noite, boa noite. Estão me escutando? Deixa eu aumentar o som aqui. Essa pessoa está sem nome aqui. Quem é que respondeu aqui que está me escutando, que está como usuário? Boa noite, Elce. Deixa eu aceitar todo mundo. Deixa eu ver se eu botei para gravar. Daqui a pouquinho a gente começa. Deixa todo mundo entrar primeiro. É, a gente vai começar a ter atualizações essa semana ali na comunidade. Eu vou subir todas as aulas que faltam aqui para a gente completar aquelas aulas que vocês abrem e falam, ai, não tem nada. Eu vou colocar ali e vou deixar as aulas ao vivo para tirar dúvida. Eu acredito que seja melhor é, as aulas ao vivo para tirar dúvidas sobre os conteúdos da plataforma. O que que vocês acham? Aí vocês assistem e tiram dúvidas no ao vivo. Vamos entrando, já vamos começar. Hoje o tema é bem importante, desbiose. Eu vejo que é um assunto que vocês têm tanta dúvida, né? E é tão importante. E por isso eu já dei, eu acho que umas 5 aulas para vocês sobre desbiose. E ainda assim eu acho importante falar sobre desbiose, porque é um assunto bem complexo, é muito negligenciado, principalmente na nossa área da tricologia. Os tricologistas, eles acreditam que é só, isso eu digo assim, né? Dentro da área da tricologia que não é integrativa. Quem é da integrativa já sabe a importância de tratar a desbiose e sabe que a gente não consegue resolver nenhum problema capilar sem tratar essa parte. Mas a maioria dos profissionais, terapeutas capilares, por acharem que não podem tratar a desbiose, acabam tendo o seu resultado final ali com o cliente, com o paciente, prejudicado por não saber que ele sim pode tratar o cliente e o paciente com tudo aquilo que eu ensino aqui dentro da formação. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar, para a gente começar de fato. Peraí. É, hoje é nível da minha sogra. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Eu preparei bastante material para vocês e eu vou colocar aqui o slide na tela e vou conversando com vocês. Então, não se prendam à tela, se prendam ao que eu estou falando e vão anotando, tá? Porque existem coisas que não estão nos materiais. Eu vou ceder todos esses materiais para vocês, vou subir lá para a plataforma junto com a aula de hoje, mas é importante que vocês anotem esses detalhezinhos, tá bom? Esses detalhezinhos super importantes. Boa noite para todo mundo, boa noite para todo mundo que chegou agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. E vocês me falam se compartilhou. Tá todo mundo vendo? Me confirma. Elsie, não vai poder ficar muito, assiste e depois vai fazendo as suas anotações aí. Então, como eu ia falando com vocês, a- o sistema digestivo, ele é muito complexo e, apesar de ser muito complexo, ele é muito negligenciado.
poucos profissionais são especialistas em disbiose. Dentro da tricologia, nós estamos carentes de profissionais que entendem sobre disbiose e sabem tratar de fato a disbiose como ela deve ser tratada e levada a sério. E eu sei que eu tenho aqui, lá dentro da formação, tem algumas aulas falando sobre disbiose, mas eu quis trazer essa aula de um outro jeito, e, inclusive, aqui no final eu vou entregar para vocês um protocolo que eu acredito que ele deve ser seguido juntamente com a desintoxicação e desparasitação. Mas como o foco aqui hoje é disbiose, eu vou focar aqui o assunto em disbiose. Mas vocês já sabem que dentro de tudo que vocês aprenderam, é super mega importante fazer a desintoxicação e desparasitação junto com o tratamento de disbiose, tá bom? Então, o que a gente vai conversar hoje, e esse olhar que eu quero despertar para vocês, é sobre realmente tratar aquilo que a gente não consegue ver. Às vezes, o couro cabeludo, ele dá um monte de sinais, o paciente, ele chega com um monte de coisa falando sobre o couro cabeludo, sobre a fibra capilar, sobre a queda de cabelo, mas a disbiose, as pessoas nem conseguem se atentar ou correlacionar que aquele problema que ela tem já há anos tem relação com os problemas capilares. E é a nossa responsabilidade como profissional fazer realmente essa ligação. E é muito importante que vocês utilizem sempre o formulário para entender qual é o tipo de disbiose, se o paciente tem a hipocloridria, a hipercloridria, entender de fato esses fatores para assim vocês tratarem a disbiose, como a gente vai ver hoje, tá bom? Deixa eu só ligar esse negócio aqui que eu já tô com calor. É, então, vamos lá. E uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabem, mas que 90% da serotonina, né, que a gente tem no nosso corpo, a produção de serotonina, o neurotransmissor, que é o neurotransmissor da felicidade, ele é produzido no intestino. Então, imagina, 90% da serotonina do nosso corpo é produzida pelo intestino. Então, ele não está ligado só à digestão, ele está ligado ao nosso humor, ele está ligado ao nosso sistema imunitário. Então, quando uma pessoa apresenta diversos sintomas que não têm a ver com a queda de cabelo, mas, por exemplo, apresenta fadiga, estufamento, cansaço depois de ter acordado, por exemplo, vocês vão ver que tem tudo a ver com essa parte aí intestinal que a gente precisa cuidar. Deixa eu passar aqui. Então, vamos começar falando sobre quando a gente chama o intestino de segundo cérebro, isso não é, em hipótese alguma, força de expressão, né? Ele tem mais do que 100 milhões de neurônios, mais do que, inclusive, a nossa medula espinhal. Olha que dimensão, que complexidade que é tudo isso, esse número é muito expressivo. E isso explica também por que a gente sente tantas emoções nessa região aqui do ventre? Quando a gente está nervosa, quando a gente está apreensiva, quando a gente tem algum tipo de nervoso que dá diarreia, que dá dor de barriga, justamente por causa desses 100 milhões de neurônios que estão ali controlando muitas emoções que a gente tem. Então, esse órgão tão importante, ele não comanda apenas a digestão. Ele produz neurotransmissores que regulam a nossa inflamação, ele conversa diretamente com o nosso cérebro. E esse eixo que a gente chama de eixo intestino-cérebro, deixa eu aceitar aqui, é, ele é super negligenciado porque acredita-se que é, digestão é só estômago e intestinos e se resume a
ou você tem um processo de constipação, ou você tem o intestino muito solto, e é isso mesmo. Mas existem um milhão de coisas relacionadas com esses fatores que a gente deve prestar atenção como profissionais. E aqui está um ponto importante que eu quero trazer para vocês, que a saúde do nosso couro cabeludo, ele tem a mesma. Quando a gente está sendo formado ali no ventre da nossa mãe, o couro cabeludo, ele subdivide-se para ser formado o ser humano, e essa mesma pelezinha, né, que a gente tem no couro cabeludo é a mesma camada que a gente tem no nosso intestino. Por isso que ela é muito parecida não só na textura, quanto também nos processos que acontecem inflamatórios no couro cabeludo e também no intestino. Então, o intestino que ele está disfuncional, ele resulta sim, ele é um resultado de cabelos mais fracos, um cabelo que não consegue ter brilho, um cabelo com miniaturização, um cabelo com um crescimento interrompido, né? E até doenças autoimunes, capilares. Pode ser e a gente vem comprovando, eu até trouxe vários estudos aqui que eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma, que a gente vem constatando que doenças autoimunes estão presentes na maioria dos casos em que se é analisado se o paciente tem ou não disbiose, tá? Nosso intestino, ele tem o nosso próprio sistema nervoso. E esse sistema nervoso se chama sistema nervoso entérico, e ele pode funcionar de forma independente. Não sei se vocês sabem disso, mas se a pessoa, por exemplo, tiver uma morte cerebral, o sistema entérico, ele funciona normalmente sem precisar de nenhuma função do cérebro. E isso é muito interessante para a gente entender a dimensão e a importância que é cuidar dessa parte da gente, né, intestinal. Passando aqui para o outro, tá passando aí para você, gente? Confirma para mim? Tá passando? Alguém fala aí para mim, para ver se tá tudo certo. Tá todo mundo caladinho, não sei se tá. Tá, então tá. Tá sim, tá sim. A disbiose, gente, muita gente aqui, talvez vocês não entendam a diferença e eu vou explicar. E não sabe identificar muito bem o que que é disbiose, é, o que que é SIBO, o que que é SIFO. Existe diferença. Eu vou explicar para vocês hoje como é que funciona essa diferença aí, que é muito importante na hora da gente passar, inclusive, o tratamento para saber. Por isso que a gente tem aqui a forma de identificar qual é o tipo de disbiose. Não é só saber se tem disbiose ou não, mas o tipo, que é o que vai determinar qual é o tipo de tratamento que a gente vai passar para esse paciente. Então, disbiose, trazendo aqui um conceito para vocês, claro, para que vocês nunca mais tenham dúvida, a disbiose, ela é o desequilíbrio da nossa flora intestinal. E ponto. Então, tem alguém com o áudio ligado. Então, vamos imaginar que o nosso sistema ali, né, digestivo, seja um jardim. E a disbiose, ela é como se fosse um monte de erva daninha que está ali no meio do jardim atrapalhando. Isso é a nossa disbiose, a disbiose. Então, esse desequilíbrio, gente, ela reduz a diversidade da nossa flora intestinal. E o que que acontece quando essa diversidade fica prejudicada? Enfraquece a barreira intestinal. E acontece que a barreira intestinal sendo enfraquecida, a gente tem o favorecimento de várias inflamações que acontecem ali dentro de forma silenciosa. Por isso que muitas vezes a pessoa ela tem disbiose, mas ela não sabe nem que isso é um problema, porque é do cotidiano, esses desconfortos que ela sente, que ela pensa que realmente é assim mesmo.
E como o intestino, Mais uma. o nosso Cadê maior, a minha? gente, tem gente com áudio ligado aí, por favor. É, e onde que eu parei? E como o intestino, gente, é o nosso maior órgão de absorção, né? Tudo que acontece ali dentro vai comprometer o fornecimento de nutrientes que são essenciais para tudo. Mas aqui o assunto é cabelo, né? E isso vai afetar a parte dos folículos capilares que precisam desses nutrientes essenciais. E as causas para se ter uma disbiose, com certeza você sabe, vocês todas sabem, incluem muitos fatores, são multifatoriais, mas incluem o estresse, sim, porque justamente eu acabei de falar que o estresse ele gera essa sensação, essa coisa, inclusive ele pode aumentar a nossa produção de ácido clorídrico, ele pode diminuir a produção de ácido clorídrico, então o estresse sim influencia, mas não só isso. Se o ser humano ele tem uma dieta muito pobre, né? Ele não come nada com fibras, ele faz uso crônico de antibióticos, ele passou por quimioterapia, ele é uma pessoa viciada em antidepressivo, de pirona, ele é sedentário, ele tem muitas crises de infecções virais, bacterianas e as doenças crônicas, né? Que é de praxe isso daí. Resistência à insulina também é um fator que causa essa disbiose. E tudo isso está muito diretamente ligada a todos os problemas intestinais. E algumas bactérias, gente, intestinais, não sei se vocês sabem, mas elas produzem vitaminas que são essenciais, como, por exemplo, a vitamina B12. E não só a B12, a K2. E a gente sabe, como profissionais da área da tricologia, que um cabelo sem essas vitaminas essenciais, como é que fica? Nem cresce, né? Enfraquece, cai, enfim. Então, para vocês entenderem como é muito, muito importante a gente olhar para o intestino e saber tratar o intestino. Saber tratar de fato, não só é, trabalhar de forma isolada ali, passando um ferme. Não, realmente saber olhar, identificar qual é o problema e tratar. É, e aí, aqui eu trouxe para vocês, é, e vou citar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor, que imaginem vocês aí que existe uma floresta bem grande, cheia de diversidade, né? Com vida, muita vida, muito verde, muita a natureza ali fluindo, né? E em total equilíbrio. E isso daí é o nosso intestino saudável, porque a gente precisa dessa diversidade. Todas as bactérias, os fungos, eles precisam estar em harmonia. Aí sim a gente tem uma diversidade saudável. Em contrapartida, existe uma área ali que é totalmente desmatada, cheia de buracos e tem espécies ali que são invasoras, né? Que estão tentando dominar essa área. Isso daí é a disbiose, esse desequilíbrio onde a bactéria ruim ela começa a ganhar muito mais espaço do que as bactérias boas. E aí a gente começa a perder o jogo. Por isso que a desbiose, a gente precisa não só acabar ali, destruir um pouco das bactérias ruins que estão em excesso, mas a gente precisa recolocar novas bactérias do bem para que ela seja realmente repovoada, né? A nossa flora intestinal seja repovoada. Então, essa metáfora aí é para ilustrar mesmo, né? Mas isso se reflete aqui no nosso dia a dia. A gente pega pessoas que você olha para os exames dela e você se assusta, né? Você se assusta por quê? Porque às vezes a pessoa tem até uma reserva muito grande de ferro.
Eu não sei se vocês já notaram isso, mas aí quando você olha para a ferritina está lá embaixo. Por que que isso está acontecendo? O que que será que está acontecendo que a pessoa ela tem a reserva de ferro, mas a ferritina está lá embaixo? O que que está acontecendo com essa absorção desses nutrientes que a pessoa até ingere a alimentação, é uma pessoa saudável, cuida dessa parte, mas ela não tem absorção. E se ela não tem absorção, ela também não tem aproveitamento do outro lado. Então, não adianta se preocupar só com o fato da hipermeabilidade intestinal e desbiose. A gente precisa cuidar e saber qual é o caminho que está acontecendo ali, qual é o caminho que está percorrendo aqueles nutrientes e por que não estão chegando no lugar correto. Isso é muito importante como profissional, porque tá bom, você identifica o problema, mas e aí? Para onde é que está indo? Então, por isso a gente tem a linha de raciocínio para entender, ok, essa pessoa ela está tendo essa reserva aqui. Mas o que está acontecendo depois? Então, o problema ele está começando aqui. Então, é esse pensamento de identificar onde está o problema, o raciocínio clínico, que vai fazer você chegar ali no ponto exato e sanar, fechar a torneira, né? Nesse caso aqui, reestruturar toda a flora intestinal, colar de novo essas mucosas da hipermeabilidade intestinal. A microbiota da gente, ela é tão única quanto a nossa impressão digital, para vocês terem uma ideia. E é por isso que uma pessoa pega uma dieta lá da internet, por exemplo, e não consegue ter resultado com a coisa que ela está querendo tratar. Ah, eu vi uma receita Ô, sobre Lara, gente, posso roubar teu assado. carregador? Lara, pega o carregador, Ah, Lara. não. Não. E onde que tá? Eita, É iPhone. Tá ali, ó, carregando o meu. deixa Ah, eu, não, então Pode deixa. pegar, pode pegar. deixa eu fechar esse áudio Fazer aqui. luz. Depois eu te beijo, tá? Lara, pega o carregador, Lara. Ativa o mudo aí, gente, por favor. Ativei aqui, mas vocês prestem atenção. Então, a nossa microbiota é muito única. Então, não adianta pegar uma, uma dieta qualquer e achar que vai resolver para todo mundo. Ou não só com a dieta, tá, gente? Um tratamento específico. Por isso que a gente trabalha com a biorressonância, por isso que a gente trabalha personalizando os nossos tratamentos, porque um tratamento ele pode dar muito certo para uma pessoa e pode falhar drasticamente para outra pessoa. E aí, agora, eu quero trazer para vocês, tem gente com áudio ligado de novo. A desbiose, gente, ela pode, como eu disse anteriormente, ela pode passar despercebida, mas o corpo em si, ele dá vários sinais. Mas como tá tão comum a gente passar mal, a gente sentir desconforto, a gente viver uma vida mesmo que não tá legal, mas aí a gente vai empurrando com a barriga, que isso parece ser normal, mas não é, né? É muito comum, mas não é normal. E a tricologista, a terapeuta capilar, que é treinada, os olhos atentos aos sinais, né, e que investiga muito bem, ela vai saber de cara se a pessoa tem ou não desbiose e onde é que essa desbiose está localizada. Então, problemas digestivos que vocês sabem, vendo a formação, vocês sabem que existem problemas digestivos e existem problemas que estão fora do sistema digestivo. Não quer dizer que a pessoa que vai ao banheiro todos os dias tem o intestino funcionando igual um reloginho, que não tem desbiose, porque existem inflamações que elas não acontecem ali dentro. Elas acontecem extra-intestinais, fora dos intestinos. Então, existem sintomas intestinais que é
claro, você vai identificar. É inchaço, né? A flatulência, a pessoa solta muitos gases, não só soltar pum mesmo, mas arrota muito, né? Essa putrefação, odor muito forte, ou é constipada demais, ou tem a diarreia alternada, que vocês sabem também que tem ligação com parasitose. Mas os sinais que a gente deve observar, além o extra, né, do trato gastrointestinal, são a fadiga, mesmo depois que você dormiu uma noite inteira de sono, muita dificuldade em concentração, aquela pessoa que não aprende, que ouve uma coisa, mas que não consegue fixar aquela informação e depois repetir com clareza, aquela névoa mental, né? Aquela pessoa que fica igual quem fuma maconha, né? Quem fuma maconha fica assim, brisando. E a névoa mental, ela se parece com isso, porque você fica meio assim, aéreo, né? Não sabe nem o que está pensando. Que mais? Oscilação de humor, a depressão, a ansiedade, tudo isso a gente já sabe que estão ligadas, olha só para você ver. A gente fala hoje que a depressão, ela, ela é uma doença muito mais metabólica e nutricional do que outra coisa. Porque um ser humano em equilíbrio, ele não vai ter depressão, a não ser que, meu Deus, aconteça realmente algo muito grave, né, na vida, um trauma, mas essa geração inteira tem todos os problemas que, se você vai realmente analisar os exames dessa pessoa, você vai ver que ajustes simples acabariam, tirariam essa pessoa desse estado, né? Então, oscilação de humor com frequência, aquela pessoa que está muito bem hoje e está no deserto amanhã, né? Quer matar um amanhã. Essas causas emocionais que são muito evidentes, bipolaridade, nervosismo extremo, baixa imunidade, aquela pessoa que está todo tempo gripada, todo tempo com uma infecção, todo tempo com alguma coisa que nunca vai embora, ela nunca está 100% bem. Né? As dermatites, a gente já sabe que está ligado à disbiose, a acne, na fase adulta, principalmente, a rosácea, tudo isso a gente consegue resolver tratando disbiose, né? A oleosidade, inclusive, excessiva, além, é claro, vocês que estudaram a imersão Saúde 360, a oleosidade, ela tem a ver com o sistema cardiovascular, mas ela também tem a ver com esse desequilíbrio intestinal. E aí, chegando na parte dos cabelos, é óbvio que a absorção intestinal, ela vai comprometer os nutrientes. Quais nutrientes que são essenciais para uma pessoa ter um cabelo saudável? Ela vai comprometer a absorção do ferro, da biotina, do zinco, da vitamina B12, todas as vitaminas do complexo B, que são fundamentais, inclusive, para o nosso ciclo, né? O nosso ciclo capilar funcionar ali direitinho. Aí acontece, geralmente, quem tem disbiose e não trata, e passa por esse processo todo da disbiose que não é tratada. Aí você entra junto com a hipermeabilidade intestinal, um corpo super inflamado, inflamação silenciosa. Você tem um processo de um corpo mesmo, gritando por inúmeros problemas, inclusive os parasitas que vão passar por essa mucosa que está aberta, que está alargada, a gente vai ter, é lógico, consequências no nosso cabelo, no nosso couro cabeludo. A gente Agora, vai né, ter. filho, tá lá, ele foi lá em Confins hoje, pensa. Gente, por favor, desliga o áudio, porque senão a gravação de vocês vai ficar horrível. É, dificuldade, gente, no crescimento, mesmo com suplementação, mesmo com suplementação. É a maior idiotice, a maior besteira a pessoa acreditar que comprando um suplemento super top, nossa, pode ser realmente excelente mesmo. Se você não tratar a desbiose, vai escorregar tudo, vai ir para o ralo, não tem jeito,
né? Então, esse não é o caminho da suplementação nesse primeiro momento sem tratar, né? E um padrão bem comum aí de paciente com exames bioquímicos ditos como normais e com sintomas, né, muito evidentes de queda de cabelo, a explicação, ela tá no intestino. Procura no intestino que vocês vão encontrar. Não é no sangue, não é no sangue. É no intestino. Procurem sempre no intestino. Uma curiosidade aqui, que a constipação, gente, intestinal crônica, ela está diretamente relacionada com aumento das toxinas no sangue. Então, é um circuito, assim, né, que a gente, é um círculo vicioso. Você tem desbiose, aí depois você tem a hipermeabilidade intestinal. Com a hipermeabilidade intestinal vão entrar as toxinas, vão entrar os parasitas, vão entrar as microtoxinas, e aí esse aumento de toxinas no sangue faz com que a pessoa entre num quadro crônico de constipação intestinal. Mudando. E aí, gente, como tratar, né? Como tratar esse intestino permeável, como tratar essa desbiose? Eu já falei com vocês, eu já falei com vocês bastante como tratar desbiose com os vermes, com a espinheira santa, com o aloe vera, e eu não vou repetir isso aqui porque vocês já sabem, esse conteúdo vocês já têm. Então, o importante é vocês saberem que vocês, como profissionais, se passam suplementação, se passa tintura para desparasitar, se passa tintura para desintoxicar e não faz o tratamento de desbiose, você está perdendo o seu tempo, porque você não vai conseguir tratar de fato esse paciente. Ele vai melhorar, sim, ele vai melhorar, porque tudo que a gente faz para o nosso organismo, um agrado, uma melhora, ele reage positivamente. Mas, de fato, a melhora real, né, do paciente, a médio e longo prazo, você não vai conseguir ter. Então, nenhum protocolo tricológico vai conseguir, vai ter efeito se os nutrientes não chegam até o bulbo capilar. Isso é fato. E algo que vocês talvez não saibam é que um único ciclo de antibiótico, ele reduz drasticamente a nossa diversidade bacteriana. Então, você teve uma infecção de garganta e optou por tomar um antibiótico, você teve aí a sua flora intestinal prejudicada, vai diminuir a diversidade. Sempre quando vocês pensarem em diversidade, em flora intestinal, vocês lembram dessa metáfora que eu contei para vocês. Vai ter uma diminuição das bactérias do bem e vai vir os invasores. Vindo os invasores, você está exposto a ter muitos problemas porque você deu vazão para que isso aconteça, tá? E Adelaine, mas eu tomei antibiótico uma vez e eu vou pagar o pato para sempre. Não, não é para sempre. Você vai passar por 6 meses, em média, com essa biodiversidade, essa diversidade bacteriana prejudicada. Ele demora, o intestino demora, essa flora aí vai demorar 6 meses para voltar ao normal de antes de ter tomado o antibiótico. E aí eu trouxe, gente, aqui alguns ativos aqui para vocês, mas não se preocupem, porque eu vou entregar para vocês um protocolo pronto, mas eu trouxe algumas coisas que a gente utiliza como, por exemplo, a berberina, o ácido caprílico, ele é muito usado quando a pessoa ela tem infestação por fungos, tá? Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho para vocês entenderem a diferença entre um e outro, mas o ácido caprílico, ele é muito utilizado para quem tem fungos. As enzimas digestivas
essencial para uma pessoa que tem desbiose, tem problema de absorção, tem problema de digestão, né? De digerir proteína. As enzimas digestivas, elas vêm quebrando mesmo, quebrando a proteína, fazendo com que fique mais fácil a digestão. Por isso é tão importante, junto com isso, corrigir o ácido clorídrico do paciente. Porque se você não tem ali uma digestão bacana, aquilo ali vai passar para o intestino que não vai estar legal. Então, é um ciclo. Você corrige um lugar para ter efeito em outro, sempre desse jeito. Complexo B ativo, né, a suplementação, e eu vou explicar em que parte entra essa suplementação. E aí, gente, sempre, sempre, sempre fazer a anamnese, né? A anamnese, aquela anamnese do formulário, ela é muito perfeita para você criar essa linha de raciocínio, né? Quando o intestino ele está inflamado, ele acontece uma coisa que a gente chama de ele vai deixar de ser seletivo. É básico isso. Então, a junção entre as células intestinais, elas vão se abrir. Então, é como se o sistema ele afrouxasse mesmo. Primeiro está bem apertadinho, passa somente o suficiente, aquilo que é importante para você. Entrou ali com a desbiose, você não cuidou e tem permeabilidade intestinal, ele afrouxa. O que era bem apertadinho, ele fica frouxinho, e aí ele deixa de ser seletivo. E aí começa a passar tudo quanto é tipo de porcariada, permitindo todas as toxinas, as próprias fezes, né? Restos de proteína que não foi bem digerida, porque o paciente já tem um problema de hipocloridria ou acloridria, então vai resto de alimentos para dentro, né? Os patógenos, que vocês já sabem, todos os parasitas, vazam ali para o sangue. E aí, se a gente tem vazamento de toxinas para o sangue, aí acontece um monte de coisa, né, gente? Acidez no sangue, por isso que as pessoas têm câncer, as doenças acontecem num terreno biológico ácido. E isso, o que que acontece? O que que cria-se ali dentro do sistema digestivo? Cria-se um estado constante de inflamação, de alerta, de pedir socorro, né? Com impacto direto aonde? Nos tecidos que são mais sensíveis da gente. Quais são os tecidos que são mais sensíveis? A pele sofre muito. O couro cabeludo, né, o folículo capilar, sofre muito porque eles são extremamente sensíveis a qualquer alteração do nosso corpo. Então, faltou nutriente, primeira coisa que pode acontecer é você ter alguma coisa em relação ao cabelo. A nossa pele, ela sofre muito, né, com dermatite, a própria foliculite, como eu disse anteriormente aqui para vocês, qualquer alteração na pele, a rosácea, a espinha na fase adulta, isso são consequências disso que eu acabei de falar com vocês. Essa, inclusive, a alopecia areata, né? Ela não existe tratar a alopecia areata sem tratar desbiose e permeabilidade intestinal, não existe a possibilidade. Você não vai conseguir ter resultado. Você tem que olhar para o intestino. E aí, o que que acontece? A inflamação que não acaba nunca, né? O corpo, ele não consegue descansar, ele não consegue falar assim, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza. Ele tá sempre em alerta. Ele ativa o quê? Respostas do nosso corpo autoimunes. Isso é um processo natural. Quando existe uma inflamação contínua, ativa, existem essas respostas autoimunes. E, em muitos casos, as alopécias, como a areata, né? A alopécia difusa também está muito ligada com a desbiose e permeabilidade intestinal, problemas intestinais em geral, né? Porque há um intestino hiper permeável, né? Como base ali na saúde da pessoa ou na falta de saúde, né? As células do nosso intestino, gente, elas se renovam a cada de 3 a 5 dias. E isso é muito bom,
né? E ele é um tecido que tem uma taxa de regeneração muito grande. Então, isso quer dizer que tudo que a gente vá fazer no nosso sistema digestivo, bem feito, ele vai responder muito depressa. Então, por isso que quando a gente vai tratar de desbiose de um paciente que está num quadro já há anos, ele tem resposta muito rápida, em uma semana, né? Justamente por causa dessa capacidade de regeneração que o intestino tem, tá? De regeneração dessas células. E deixa eu ver. É, Qual que é, então, gente, o roteiro de um tratamento bem-sucedido dentro da desbiose? Ajuda só a tratar a desbiose? Ajuda, mas não vai resolver, né? A gente precisa tratar a desbiose, a gente precisa desintoxicar, a gente precisa desparasitar, porque faz tudo parte do combo. É como se você começasse ali a construir a sua base e não terminasse. Então, você tem que continuar para a base ali ficar bem sólida e realmente não haver vazamento, né? É isso que a gente quer. A gente quer tampar os buracos, a gente quer fazer uma base sólida, a gente quer construir ali um organismo que ele ataca quando ele é atacado, que ele não sofra no primeiro ataque de invasores, que ele seja forte, que ele tenha imunidade, né? Imunidade forte o suficiente para te defender. E a gente faz isso com o tempo, juntando tudo isso, tratando desbiose, corrigindo a produção de ácido clorídrico. A gente faz isso desintoxicando, porque o corpo está cheio de toxina, está cheio de parasitas. Então, não é só uma coisa. Não existe um tratamento que você faz uma coisa e vai dar muito resultado. É tudo, né? E aí a gente precisa reparar essa barreira intestinal, e eu trouxe algo aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês pensarem quando vocês estiverem montando o plano de tratamento para o paciente de vocês. A gente vai fazer o repovoamento, né, e reequilíbrio dessa flora intestinal. A gente vai fazer a otimização da digestão e da absorção e mudar o estilo de vida, porque não adianta você tratar o paciente e ele continuar com os velhos hábitos, né? Então, como que a gente vai fazer? Não, ainda não chegou ainda na parte que eu quero falar sobre isso. Existe algo aqui que eu trouxe para vocês que eu chamo, né, de fome que não acaba mais. Fome oculta. O que que é isso? É aquela pessoa que está sempre em deficiência de algum nutriente. Nunca ela consegue fazer um exame e falar, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ela sempre falta algum nutriente. E isso acontece mesmo quando a pessoa é bem alimentada, quando ela se preocupa muito, quando ela, nossa, muito fitness, come só bem, porque a gente já sabe que não tem a ver com a alimentação, tem a ver como aquilo ali é recebido no nosso estômago. A desbiose, ela pode começar até dentro da boca, né? Então, é boca, estômago, duodeno. Então, tudo isso faz parte e influencia no resultado final. Então, uma pessoa super bem alimentada também pode sofrer dessa fome desvairada de falta de nutrientes. Então, a desbiose e o intestino permeável, ela vai comprometer, como eu disse, vários tipos de nutrientes, e sem isso, o fio ele não tem qualidade. É como a gente tentar realmente construir esse prédio aí, né, sem a estrutura que a gente precisa. E aí, sem essa estrutura, o fio ele vai cair, ele vai ter uma estrutura da fibra mesmo enfraquecida, aquele fio que quebra só de amarrar, né? É um fio que eles têm uma tendência a não se recuperar de um dano com facilidade. Eles afinam, né, a rarefação difusa, por exemplo, como eu citei, e, inclusive, a deficiência, gente, de zinco, ela nem sempre ela vai aparecer
nos exames, né, comuns. O intestino, ele pode, de alguma forma, segurar aí esses minerais sem deixar que eles fiquem biodisponíveis. Então, o zinco e o ferro nem sempre vai aparecer ali nos exames de sangue, é, de forma clara para a gente. A gente vai ter que observar outros elementos para que a gente consiga entender o que é que está acontecendo, porque a deficiência de zinco e de ferro nem sempre a gente vai conseguir identificar em exames comuns, tá? Justamente porque o intestino ele segura mesmo esses minerais para que eles não fiquem biodisponíveis. Então, é algo para vocês observarem aí nos exames dos pacientes de vocês. E, deixa eu ver, aqui acabou. Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz aqui, eu vou entregar para vocês também. Trocou aí de tela, gente, para vocês? Nossa, eu fico falando Sim, sim. e minha garganta fica seca. Então, gente, olha, trouxe um. Opa, passou demais. Dados importantes aqui para vocês. Estudos recentes demonstram variações significativas na prevalência de disbiose intestinal em diferentes populações brasileiras, com impactos diretos na saúde geral e capilar. E aí foram feitos diversos testes aqui em pessoas de vários lugares do Brasil, e a prevalência de disbiose foi praticamente, ó, aqui, deixa eu passar para outra tela aqui, deixa eu passar para cá e descompartilho aqui, peraí, só para eu mostrar direito para vocês. Pronto. Descompartilhou e compartilhou de novo? Acadêmicos de nutrição, olha, 50% das pessoas que passaram pelo teste, essas pessoas tinham disbiose intestinal. Adultos de Santa Catarina, professores do Nordeste, então, quer dizer, pegaram várias pessoas de diferentes costumes, né, do Norte, do Nordeste de Santa Catarina, enfim, população geral, e praticamente as pessoas que passaram pelo teste tinham prevalência de disbiose. E essas pessoas que passaram pelo teste, o que foi constatado? Que dessas pessoas que têm disbiose, olha quanta gente tem sinais aqui, ó. Praticamente todo mundo tem flatulência, desconforto abdominal, intolerância a alimentos, alterações intestinais, fadiga crônica, problemas de pele, alterações de humor e queda de cabelo. E aí, doenças crônicas associadas à disbiose. Olha a quantidade de gente que tem disbiose e tem rinite, e tem asma, e tem obesidade, e tem hipertensão, bronquite. Então, a gente consegue fazer uma relação olhando para esse estudo aqui muito clara. E aí, de onde começa tudo isso? Olha, intestino, o eixo, né? Intestino e cabelo, que vocês sabem, a disbiose intestinal, aí vem, ó, com a hipermeabilidade intestinal, a inflamação sistêmica, aí vem a miniaturização folicular, a queda de cabelo, que também está ligada à má absorção de nutrientes, à deficiência nutricional, ao enfraquecimento dos fios e ao ciclo capilar alterado. Então, tá tudo interligado. E os nutrientes essenciais comprometidos, olha, você, deixa eu ver se dá para, não dá para aumentar aqui, mas eu vou entregar para vocês. Todos esses nutrientes aqui foi comprovado que com a desbiose não se consegue aproveitamento dos mesmos. Então, a desbiose intestinal compromete a absorção dos nutrientes fundamentais para a saúde capilar, criando essa fome oculta, né? Essa fome desvairada que mesmo a pessoa suplementando, ela sempre vai ter carência nutricional desses mesmos nutrientes. E aqui, a eficácia do tratamento, quando a pessoa faz o tratamento correto de disbiose,
Olha como melhora, gente. Esse estudo eu fiz assim, muito aprofundado para mostrar para vocês como é importante a gente tratar a desbiose antes de passar qualquer tratamento capilar em si, né? Melhorou a densidade, melhorou a espessura do fio, melhorou a redução, né? Teve uma redução da queda, a satisfação do paciente cresceu muito tratando desbiose e a melhora clínica, né? Em todos os sentidos, a pessoa ela tem muita melhora quando é tratado de desbiose, porque melhora tudo. Vocês já entenderam que o tratamento de desbiose ele está relacionado com o gosto pela vida, a alegria de viver, na produção de serotonina, no quanto a pessoa enxerga a vida boa, né? Então, move tudo. Você deixa o paciente realmente feliz. E aí eu trouxe aqui para vocês algo que eu vou ensinar aqui hoje, que é o quê? Dentro do tratamento de disbiose. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa remover. Desculpa, gente. A gente precisa remover o quê? Pega uma água para essa mulher, pelo amor Tá de aqui, Deus. ó. Tá aqui a água. Bebe uma água, descansa. Eita. Ela fala tão rápido. E aí, gente, o que que a gente precisa? Primeiro de tudo, remover. Remover o quê? Remover os maus costumes, remover as toxinas, né? Remover a inflamação, remover os alimentos, tudo aquilo que vocês já aprenderam. Depois a gente tem que recolocar ali. O que que a gente tem que recolocar? A gente tem que ajudar essa digestão colocando enzimas digestivas, aí entra, né? Aloe vera, entra a betaína, entra o pool de enzimas digestivas. A gente vai tratar de facilitar essa digestão, facilitar a vida ali que está difícil. Depois a gente vai reparar essa mucosa, fechar ali essa mucosa, tratar que não aconteça novamente o que anda acontecendo de um intestino que está aberto, ele está liberado, né? A mucosa, ela está frouxa. A gente vai tratar de reparar isso. Depois a gente vai reinocular. Muitas pessoas fazem essa parte aqui, eu, inclusive, lá no início da minha prática, eu já fiz isso com lactobacilos, e depois que eu entendi que não é a melhor forma de reinocular, porque se existe uma flora cheia de bactérias, eu venho e trago mais bactérias naquele momento, eu posso ter um efeito reverso. Eu posso sim, em alguns casos, como eu disse, a microbiota ela é muito única, né? Ela é única para cada um. Eu posso ter melhoras para algumas pessoas, mas eu posso ter muita piora para outras pessoas, para a maioria das pessoas. Então, eu não gosto, não ensinei vocês a fazer essa reinoculação com lactobacilos. A gente vai fazer de uma forma diferente. E a gente vai rebalancear com o quê? A gente vai trazer equilíbrio para essa vida dessa pessoa, né? Ver o que que ela gosta de fazer, ver como é que tá o sono, vai tirar os alimentos e colocar aqueles que ela pode, e vai reavaliar depois desse processo todo. Reavaliar o quê? O que que melhorou, o que que continua, o que que persistiu, o que que deu muito certo. Reavaliar para ver se a gente repete a primeira fase, se não repete, e aí vocês vão entender depois como é que vai funcionar isso daqui. Deixa eu passar aqui para outra. Compartilhou aí? Compartilhou, gente? Sim. Então, a gente ainda. Eu não falei com vocês, eu falei que eu ia falar a respeito da diferença de disbiose, SIBO e SIFO. Quem aí sabe a diferença entre esses três? Alguém sabe? Ninguém Eu sabe, não todo mundo sei. ficou calado. Então não sabe, né?
Então, vocês já sabem que desbiose é o desequilíbrio da flora, ok? Da flora como um todo. Aí a desbiose, gente, ela pode também ter níveis, né? Ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser muito severa, ela pode afetar o intestino grosso, também o delgado, vocês já aprenderam isso. Pode não gerar nenhum tipo de sintoma digestivo evidente, mas independente, olha só, preste atenção nisso, independente se ela afeta ou não o sistema digestivo, ela sempre, 100% vai impactar a absorção e o eixo intestino-cérebro, tá? Isso é regra. Então, a pessoa pode ter é, zero sintomas digestivos e falar, ah, eu não tenho esse problema, eu não tenho desbiose. E ter desbiose por causa dos outros sintomas extraintestinais, né? E por causa daquilo que a gente já observou anteriormente, eu já conversei com vocês anteriormente. Mas, em todos os casos, vai afetar a absorção e o eixo intestino-cérebro. Então, qual que é a diferença, gente? SIBO, ela é específica ali, se trata do supercrescimento exageradamente das bactérias lá no intestino delgado. Então, quando a gente fala de SIBO, a gente está falando do supercrescimento desse descontrole ali de bactérias lá no intestino delgado, onde elas não deveriam estar, e tem um grande número de bactérias ali. Então, geralmente, a pessoa que tem SIBO, ela vai relatar para você o quê? Distensão abdominal, assim que come, ela já fica inchada, já tem distensão abdominal, sensação de que tudo fermenta, tudo fica podre para ela. Ela come um pão, dá azia, ela solta pum fedorento, ela tem arroto constante, então ela tem dores pontuais que ela não sabe identificar. Cada dia ela tem uma dor diferente, dor difusa, enfim. Essa é a pessoa com SIBO, tá? Então, ela tem desbiose, mas ela tem uma SIBO, que é acentuada no intestino delgado. E já a SIFO, ela é também o supercrescimento, um crescimento excessivo, só que de fungos. E aí, ela acontece no intestino grosso. Então, a pessoa que tem cândida, ela tem SIFO. Então, crises de candidíase, ela vai ter SIFO. E a pessoa que não tem crises sempre frequentes de cândida, ela pode ter um crescimento bacteriano, um crescimento fúngico logo depois de tomar, por exemplo, o antibiótico. Ou anticoncepcional, a pessoa que toma anticoncepcional vive em crise ali de candidíase, porque ela tem esse supercrescimento no intestino grosso. Então, o que que acontece quando a pessoa tem sifo? O fungo, ele faz com que a pessoa, que ele está ali morando dentro do organismo, tenha crises de vontade de comer doce enlouquecidamente. Por quê? Porque o açúcar é o alimento preferido do fungo. E enquanto a pessoa come açúcar, ele vive no organismo. E se a pessoa não come açúcar, ele vai morrendo de forma, claro, se você tratar. E, e é muito importante dizer que quando a gente fala tanto de SIBO, quanto de SIFO, quanto a disbiose, a gente também está falando de biofilmes, porque os fungos, principalmente, eles vão fazendo casinhas ali dentro, se agrupando, para que seja muito mais difícil e ele fique resistente para que ele saia ali daquele lugar quentinho, onde ele está morando de graça, sem pagar aluguel. Então, pessoas que já têm uma propensão, já têm desbiose, já têm uma SIFO em menor grau, passa por um período onde tomou anticoncepcional, onde tomou um medicamento por um tempo, ataca. Ataca a SIFO. Agora vocês estão sabendo por quê. E o antibiótico também, tá?
essa compulsão é muito relatada por todo mundo que tem crise de candidíase. Por isso que é muito difícil a pessoa sair da crise de candidíase, porque ela não consegue abandonar o açúcar. Então, na nossa prática, gente, na observação clínica de nós profissionais, a gente tem que prestar atenção nessas três condições, né? Que elas estão sempre combinadas. E o erro mais comum é você colocar tudo o nome para a disbiose. E existe essa diferença importante que vocês têm que saber na hora de tratar e direcionar o tratamento, tá? Então, é preciso, além de observar, testar, ouvir o paciente, ver esses costumes que a pessoa tem, qual tipo de compulsão ela tem, testar tudo dentro da biorressonância, observar os sinais, principalmente os sinais periféricos, né? Porque o cabelo, ele é só a pontinha, né, do negócio todo, e é, o problema, ele está muito longe daqui, né? De onde a gente vê. Ele está longe, ele está lá no intestino, muito mais profundo. E aí vamos então para o tratamento. Deixa eu colocar aqui. Aí eu trouxe para vocês um protocolo, mas tudo isso é testado, e aí eu vou dar para vocês também um material onde eu reuni ali tudo que eu utilizo nos pacientes para desbiose, tudo que eu já utilizei, que deu muito certo. E aí vocês testem na hora de passar o tratamento para o paciente, faz o teste. Mas eu trouxe aqui um modelo para vocês identificarem como é que vocês vão montar um tratamento para desbiose. Primeira fase, então, vocês já viram que é remover. Então, vocês vão eliminar os patógenos, os fungos, as bactérias, os parasitas, as toxinas, os xenobióticos. E aí, o que que é bom dentro da fitoterapia? O cravo da Índia, que é antifúngico, olha, já sabe, é muito bom para quem tem sifo, mas também funciona para desbiose. Coloquei ali, né, de 20 a 60, porque é sempre testado. Nogueira negra, né, que vai ajudar tanto na desbiose quanto também nessa questão já parasitária. E o alho, gente, esse alho eu gosto de um alho de excelente qualidade. Não adianta comprar alho barato, né? Investir em cápsulas de alho de excelente qualidade, que também é muito bom porque ele é bactericida e antifúngico. A fitoterapia chinesa, eu não coloquei aqui, mas junto com essa Huanglian, é muito bom a gente usar se a pessoa tem, dentro da medicina chinesa, a gente entende que esses problemas intestinais é estagnação de energia vital, né? É estagnação de sangue. Então, se a pessoa tem essa dificuldade, por exemplo, de digestão e principalmente entrar aqui com a Bao Yuan, tá? Que é uma fórmula chinesa que é matadora, né? Então, se a pessoa ela tem estagnação intestinal, é muito bom entrar com ela. O ácido caprílico, que eu comentei com vocês, que é muito bom para fungos. Óleo de coco, muito bom. Tomar água, água mesmo, a água de coco, uma por dia, água natural, porque ela vai ajudar mesmo a fazer essa reinoculação naturalmente e diariamente. Recolocar. A gente tem por objetivo aqui em recolocar, melhorar a digestão e a absorção com as enzimas. Aqui entra os pool, né? O pool das enzimas, entra só a betaína, mas se o paciente tiver hipercloridria, não entra a betaína, é proibida a betaína HCl. Você pode fazer a betaína HCl mais a pepsina, ou você pode fazer só a betaína, que dá certo também. As enzimas digestivas, uma cápsula antes das principais refeições, não pode ser muito afastado, porque a gente quer quebrar as proteínas, né? Ajudar na digestão. Se você toma muito antes, você não vai ter o resultado que você deveria. Então, 30 minutos antes das refeições. O gengibre, ele é excelente para o quê? Estimular
essa digestão. Para quem não tem pressão alta, o gengibre cai muito bem, tá? Você pode fazer o chá ou também usar a tintura. Reparar. Qual que é o objetivo da reparação? Regenerar a mucosa. Então, a aloe vera funciona muito bem. Aí eu trouxe essas outras opções aqui, que é a glutamina, o zinco quelado, a vitamina D3. Eu gosto de vitamina D3 até muito mais alta do que isso, tá? Mas tudo é teste, tá? Eu coloquei de 2.000 a 5.000, mas passando mais, pode sim dar mais. Fitoterapia brasileira para reparar a mucosa, além da aloe vera que faz essa reparação, além da espinheira santa, há também a aroeira e a camomila que faz esse trabalho de reparação e mais um monte de coisa que eu vou colocar para vocês aí no guia que eu vou dar para vocês. Reinocular sem lactobacilos, porque eu já disse para vocês que os lactobacilos eles podem trazer uma piora muito grande para o paciente. Inclusive, nessa fase onde a gente está tratando disbiose, sifo, cibo, tem gente que gosta muito de usar kefir, é, usar as kombuchas, e aí vocês têm que ter um pouco de atenção em pedir para testar. Se o paciente já tem um processo muito grande de fermentação, geralmente ele não se dá bem nem com kombucha, nem com kefir. Então, se é para tomar kefir de água, tá? O que que a gente faz em contrapartida aos lactobacilos? A levedura, tá? A levedura entra como um ajudador, é, substituindo o lactobacilos. De fitoterapia para reinocular, a gente vai usar a bardana e a alcachofra. E os pré-bióticos, que é através, existem os probióticos, que são os lactobacilos, que tem várias cepas, né? E existem os pré-bióticos que são alimentares. Então, vem então do natural, que você pode dar a biomassa, né, da banana verde, a batata doce fria, a pectina, tudo que tem pectina. Então, a maçã cozida com canela, a casca de maracujá que você pode deixar secar, bater no liquidificador e colocar dentro da comida. Os fermentados naturais, ó, evitar, como eu já falei com vocês, principalmente em cibo, que é o chucrute, o kefir, o missô. O missô, gente, é muito, muito bom. Eu gosto muito do missô e eu indico para vocês a origem dos temperos para comprar os fermentados dele, que é de excelente procedência, excelente qualidade, dá um gosto super especial na comida. Você vai estar cozinhando e fazendo muito bem para a flora intestinal, vale a pena experimentar. Picles fermentado que você pode fazer em casa. E fitoterapia chinesa tem a Dang Shen, que você pode. São muitas cápsulas, né? A fitoterapia chinesa, você acaba tomando muitas cápsulas, por isso que vem muitas, né? Dentro do pote. E o astragalos. Gente, o astragalos, para reinocular, não existe nada melhor. Então, uma pessoa que tem um processo de disbiose nessa fase para reinocular, astragalos para mim ganha de tudo, tá? Inclusive da aloe vera e espinheira santa. Na fase 5, que é rebalancear, o objetivo é estabilizar o eixo neuroimune e controlar o estresse. Então, a gente vai utilizar o quê? Adaptógenos. Existem adaptógenos muito interessantes, por exemplo, a ashwagandha, que eu trouxe aqui para vocês, que ela reduz o estresse, ela reduz o cortisol e pode ser utilizada. Muito excelente. Quem nunca experimentou, tem que experimentar a ashwagandha pelo menos uma vez na vida para sentir os seus efeitos positivos. A rhodiola, que é excelente também, tem marcas internacionais muito boas. Na verdade, eu acredito que a rhodiola a gente só encontra mesmo fora do Brasil, mas que a Amazon entrega, enfim. E o eleurococo, que vai trabalhar a vitalidade, né? Vai também acalmar, vai trazer esse controle emocional.
E de fitoterapia brasileira, a gente tem a melissa, que é típico, né? Você pode fazer a tintura e tomar ali 20 gotinhas, 30 minutos antes de dormir. E porque ela, além de ser calmante, ansiolítica, ela também é digestiva. Então, a gente pode utilizar ela com duas funções ao mesmo tempo. E na fase 6, que é reavaliar, que a gente vai ajustar esse protocolo que foi feito para ver se esses sintomas foram ou não sanados. Então, a gente vai revisar os sintomas digestivos, como é que está o humor, o cabelo, a energia, o sono, vai aplicar a escala de Bristol, vai fazer novamente o formulário, vai fazer novamente o teste de acidez, e aí, se persistirem sintomas, repete de novo a fase um e você pode também prolongar um pouco mais a fase 3. E quanto tempo que é cada fase aqui? Você pode fazer uma semana a cada fase. Então, são 6 fases, vão dar aí 6 vezes 7. Não sei se eu estou fazendo 42, né? 42 semanas? Não, tô doida. Enfim, vocês vão fazer durante essas 6 fases, não, tô maluca, gente, são 6 fases por 7 dias, então vão ser 1 mês e 2 semanas, 1 mês e 15 dias. E aí, igual eu disse, passou esse 1 mês e 15 dias para desbiose, porque com os fermes a gente passa muito mais tempo fazendo o uso dos fermes. E você não vai eliminar o uso dos fermes aqui. Você vai continuar com os fermes, mas agora eu trouxe uma abordagem muito mais profunda sobre desbiose. Então, você pode continuar com o ferme e fazer esse protocolo aqui, usando uma semana cada fase, porque o ferme você vai ficar por 2 meses. Entende? Ficou alguma dúvida em relação à desbiose? Gostaram do conteúdo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar para vocês. O tratamento eu vou mandar. Não vou entrar no mérito de mais tratamento, porque eu queria que vocês entendessem a lógica da coisa. E aí? Gostaram? Cadê o. Para fazer todo esse tratamento, Elaine, tem que fazer o teste com a biorressonância com a pessoa? Ou pode fazer a anamnese e ver que ela tem essa desbiose e começar a fazer? Não, saber identificar, você não precisa da biorressonância para Sim, saber sim, identificar. Mas para tratar, sim. sim, porque você precisa saber quanto que você vai passar para o paciente, né? Se é tintura, Ah, quantas entendi. gotas, se é Aham. suplementação, quantas miligramas. Então, sim, a, a Tá. biorressonância ou a radiestesia. Hum. Nesse caso, a biorressonância você também tem para passar para gente? Como que é? Para mim, principalmente, que eu tô. Você vende? Como que é? Como que é? Não, a biorressonância eu não faz parte, né, da formação. Sim, É, sim. é algo à parte mesmo. Uhum, tá, entendi. Então, no caso, é a parte com você para a gente ter todo esse retorno dela. Assim, para vender, para comprar todos os testadores, essas coisas. Os testadores Isso? eu tenho, todos os testadores fazem Ah, parte do meu método, né? Então, são trezentos aham, aham. e quatro testadores do método. E aí, sim, você precisa, faz parte do método dos testadores. Porque como que você vai Sim, aplicar todo o método sem ter os testadores? Então, é sim muito sim. necessário. Eu preciso fazer comigo, tudo isso que você falou aí, tudinho. Todos esses sintomas, essas coisas, tudinho. Eu tenho que começar comigo primeiro, porque é tudo o que você falou. Sim. Tem muito mais. Não tem como tratar o outro sem
primeiro passar pela experiência de desintoxicar, desparasitar, cuidar do, né, do Uhum. intestino, não tem Sim. como. A gente tem que realmente fazer o tratamento na gente, sentir como é cada fase, para depois aplicar no outro. Tá. Depois É, eu falo com você no particular para me ver a biorressonância. tá, Tá tá bom? bom. A Obrigada. Kelly, nada. A Kelly disse que tinha todos os sintomas, mas depois que me conheceu e começou a aplicar, sou outra pessoa. Maravilha, gente. Disbiose é um trem, gente, que depois que a gente resolve, a gente parece que se torna outra pessoa. E é justamente por causa dessa ligação que existe entre o eixo intestino-cérebro. Tudo melhora, a nossa disposição, a nossa forma de ver a vida. Eu sou uma pessoa extremamente animada. Vocês me acham séria, mas no dia a dia eu sou muito animada e eu acredito que parte dessa animação é referente mesmo à parte intestinal que funciona. Por isso que fezes vem, o enfesado vem de fezes, né? Porque a gente, quando não tem um sistema digestivo funcionando bem, a gente é mais raivoso, né? A gente é mais enfesado, porque o nosso sistema está paralisado, né? Parado, não está funcionando bem esse eixo que é tão importante para o funcionamento de tantas funções, inclusive hormonais, que a gente não entrou em detalhes aqui, mas muitos problemas hormonais também têm relação com problemas intestinais. Muitas doenças autoimunes, na verdade, na minha concepção, todas as doenças autoimunes, a não ser aquelas que já nascem, né? A pessoa já nasceu com uma doença, elas vêm dessa carga tóxica, desse círculo aí vicioso que acontece depois da desbiose. É uma coisa muito séria. Alguma dúvida? Vou subir a aula para vocês, para a plataforma, vou subir os materiais e vou colocar também a listinha lá dos outros ativos que eu gosto, para vocês testarem, tá bom? Tudo certo? Vamos tirar uma foto? Vamos ligar a câmera. Deixa eu botar aqui. Oi, Elaine. Deixa eu botar aqui. Gente do céu, cadê esse trem? Já tá em galeria. Só a Elaine ligou a câmera. E a Renata. Oi, Renatinha. Tudo bem? Liga a câmera, gente. Bora tirar uma foto. Edivânia, agora que eu tô te vendo. Tudo bem? A Sinara, primeira vez, né, Sinara? Aula ao vivo? Segunda. Emanuele. Ah, segunda. A Manu é a primeira vez? Já aula ao vivo, Manu? Manu tá de fone. Deixa eu tirar aqui uma foto. Bem bonita, nossa. Não, não é a primeira vez não, Delaine. É que eu, na verdade, às vezes eu fico sem nome na aula. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá. Pronto, meninas maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado muito, que usem essa aula, levem para a vida de vocês, porque a carreira de vocês, a vida profissional de vocês vai ser outra se vocês começarem a aplicar isso daqui. Os resultados. Gente, levem a sério isso que eu tô falando. Eu tô falando de resultado. Resultado lá, sabe? Da pessoa te mandar feedback assim, chorando. É isso. Você vai transformar a vida desse cliente, desse paciente, se vocês fizerem exatamente o que eu tô falando. Tratem desbiose, tá bom? Beijo, boa noite.